De tempos em tempos vem a ideia de se revogar o artigo 5º, inciso 36 da Constituição, que declara que o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido não podem ser tocados. Não há possibilidade de retroatividade de lei, de eliminação desses três institutos do direito. O que ocorre? Agora, a Procuradora-Geral da República, que aliás é extremamente competente, resolveu reabrir o caso do jornalista Rubens Paiva, que, pela lei de 1979, todos aqueles que praticaram o crime contra Rubens Paiva foram anistiados. Não foram anistiados todos os guerrilheiros que lutaram contra o regime e que causaram mais de 100 mortes, algumas de civis, e alguns deles terroristas, que quem lançava bombas em supermercados ou em shoppings eram terroristas, atingindo civis que nada tinham com o processo de repressão. Mas o certo é que, a pedido dos guerrilheiros, Raimundo Fauro, que foi o grande presidente do Conselho Federal da Ordem, elaborou um projeto de lei que se transformou em lei e denominada Lei de Anistia. A pedido dos guerrilheiros e por trabalho da Ordem dos Advogados, que utilizaram a única arma possível para se obter a redemocratização do Brasil, que é a arma da palavra, não as espingardas e aquele movimento de guerrilha de 69 a 71, que apenas atrasou a redemocratização brasileira. Raimundo Fauro redigiu a Lei da Anistia. E essa Lei da Anistia, de rigor, garantiu a todos aqueles que praticaram crimes, seja do lado da repressão, seja do lado dos guerrilheiros, e foram crimes praticados dos dois lados, estavam anistiados. A Constituição de 88, no artigo 8º das disposições transitórias, consagrou a Lei de Anistia. E o Supremo Tribunal Federal, em 2010, com relatoria do ministro Eros Grau, cujo pai foi perseguido pelo regime militar, decidiu que era irrevogável a Lei de Anistia. De tempos em tempos, entretanto, se volta a rediscutir, pelo menos no campo acadêmico, se deveria ou não ser revogada tal lei. E agora baseado na Corte de São José da Costa Rica, que não tem validade nenhuma, como disse o ministro Peluso, quando examinou uma requisição à Corte de São José para que fosse reaberta a discussão da lei de anistia, disse: as chances de isso passar no Supremo, a chance é zero. E foi presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, de rigor, me parece que é apenas reviver dores passadas, reviver um período em que houve sofrimento de ambas as partes, rever um período em que, efetivamente, eu fui conselheiro da Ordem naquele período, tive um período de abertura de inquérito policial militar e confisco de meus bens arquivado no Ministério da Justiça, mas o pedido foi apresentado com muito alarde pelos jornais. É esquecer esse passado. Esqueci de tal forma que, ao contrário daqueles que fizeram grandes negócios por se oporem ao governo, indo à Comissão da Verdade, pedindo indenizações, que chegaram até 10 bilhões, fazendo com que o povo de hoje, que nada tem a ver com aquele movimento, tivesse que pagar para eles, eu nunca pedi, nem um centavo e nem pedirei, para que fosse ressarcido pelos prejuízos que tive, com o pedido de confisco dos meus bens e de inquérito policial militar, que felizmente foi arquivado. Parece-me, pois, de rigor, que é uma iniciativa que deverá ter como resultado aquilo que previu
o ministro César Peloso. Zero. Mas me entristece que se volte a discutir algo, reavivendo feridas que tinham sido estancadas por todos aqueles que sofreram de um lado e de outro os males da repressão e da guerrilha e do terrorismo, porque houve atos terroristas também, com civis sendo mortos em shopping center, naquela época, reviver o passado, quando já não podemos mais trazer as alegrias que tínhamos no passado e vamos reviver as dores que no passado tivemos. Espero que o bom senso que sempre houve da nossa Suprema Corte, constituída de excepcionais juristas, que, mais uma vez, definam o que definiram em 2010 e que esta ação não pode revogar o mais importante artigo das cláusulas pétreas, que é o da segurança jurídica, que é ato jurídico perfeito, coisa julgada e direito adquirido não podem ser revogados por novas leis.